Olá, eu sou a professora Mariana e vou explicar como estão estruturadas as normas brasileiras de contabilidade. Vamos descomplicar? Mas antes de te apresentar a estrutura, como estão organizadas as normas brasileiras de contabilidade, eu vou trazer alguns conceitos que vão fazer com que suporte um entendimento sobre a utilização dessas normas, ok? Então, os conceitos básicos aqui sobre contabilidade. Bom, ocorreu a operação na empresa. Essa operação ela deve ser sempre compatível com o objeto social da empresa, ok? Essa transação ocorre, deve gerar uma documentação suporte, tá? Para comprovar que de fato aquela transação ocorreu. Essa documentação ela pode tanto ser desenvolvida, né, emitida internamente, como, por exemplo, uma nota fiscal de venda, como externamente, como, por exemplo, um extrato bancário, um contrato de financiamento, uma nota fiscal de compra de matéria-prima ou de mercadorias para revenda. Outro exemplo de documento suporte desenvolvido internamente, a gente pode citar a própria planilha em Excel do setor da contabilidade, utilizada para calcular as estimativas contábeis, aquelas rotinas que podem ser mensais, às vezes até anuais. Quando se tem uma planilha no qual se desenvolve essa metodologia e que suporta todo o entendimento da administração e da contabilidade sobre o registro daquela determinada transação, ela pode ser sim considerado um documento interno da empresa e pode ser sim a documentação suporte para um lançamento contábil. Bom, efetuou então a operação, tem a documentação suporte e aí é efetuado o registro contábil. Esse registro contábil, ele tanto pode ocorrer no departamento de contabilidade, como pode ocorrer através de sistemas integrados nos próprios setores dos mais diferentes da empresa. Por exemplo, uma grande empresa varejista pode lançar os seus documentos em relação às vendas de mercadorias no momento em que faz a venda da mercadoria no ponto de venda, no PDV. Aquele momento em que é bipada a mercadoria no sistema, já pode gerar, né, através da interface entre sistemas, os lançamentos contábeis. Então, dependendo da natureza do lançamento, dependendo do porte da empresa, esse lançamento contábil não vai existir somente no setor de contabilidade. Vai ocorrer lá no setor de custo, lá no ponto de venda, em outros setores que, através da interface do sistema, pode gerar. No sistema de pessoas ou de recursos humanos também, quando gera folha de pagamento, pode ser sim, através da geração da folha de pagamento, feito os lançamentos contábeis. Bom, esses lançamentos contábeis, né, sejam feitos manualmente ou através de interfaces de sistemas, eles devem estar parametrizados de acordo com as normas brasileiras de contabilidade. E aqui que eu quero trazer o link com a questão da estrutura dessas normas, tá? Então, independente do tipo de empresa, do porte da empresa, do faturamento da empresa, elas têm que seguir as normas brasileiras de contabilidade. Claro, podem ter algumas diferenças no tipo de norma que vai embasar esses lançamentos e que ela vai utilizar nos seus lançamentos, mas as normas brasileiras de contabilidade, elas são para todas as empresas, tá? Também temos a legislação societária brasileira, através da Lei 6404 e alterações posteriores, que vão regimentar lançamentos contábeis e tratamento contábil para empresas que são reguladas por essa lei, como, por exemplo, companhias de capital aberto, companhias de grande porte. E também temos a presença dos órgãos regulamentadores. Os órgãos regulamentadores, eles vão regulamentar atividades específicas, né, de empresas e vão trazer especificidades contábeis que precisam ser levadas em consideração no momento do registro contábil. Lembrando que as normas brasileiras de contabilidade, na maior parte delas, são gerais. Portanto, os órgãos regulamentadores, eles vão ter regulamentações específicas sobre determinadas atividades. Então, ele deve ser levado em consideração
primariamente as normas brasileiras técnicas gerais, ok? E para todos os outros assuntos em que os órgãos regulamentadores não trataram, aí sim vai se aplicar a norma de contabilidade geral, porque a geral é feita para qualquer tipo de empresa. Então, a gente tem órgãos regulamentadores que vão especificar algumas transações da natureza da atividade que ele regulamenta, ok? Bom, feito esses registros contábeis, vai te gerar o livro diário, o livro razão e o balancete contábil. O livro diário, ele apresenta as transações por dia. Então, eu vou ter lá todas as contas que foram lançadas, os débitos e créditos efetuados, o valor, o histórico do lançamento. O que é o histórico? É explicar que lançamento contábil é esse, né? E mencionar a documentação suporte ou a planilha suporte, a origem daquele lançamento. O livro razão, ele obviamente vai ter a mesma base de dados, né, dos lançamentos contábeis, porém ele vai apresentar essas informações registradas na contabilidade, conta por conta, certo? Então eu posso selecionar e filtrar, eu gostaria de verificar o razão da conta estoques de matéria-prima. Então, no razão desta conta específica, eu vou conseguir ver o saldo inicial dessa conta no período inicial que eu vou fazer esse meu filtro, né? Vou conseguir ver todos os débitos e créditos efetuados nessa conta, né, com as contrapartidas, e o saldo final da conta de estoques. Então, por exemplo, se eu pegar e gerar o livro razão da conta estoque de matéria-prima de 1º de janeiro a 31 de dezembro, eu vou ter o meu saldo de 1º de janeiro, vou ter todos os débitos e créditos efetuados no ano, com as contas contrapartidas, e vou ter o saldo final de estoque de mercadorias em 31 de dezembro, tá? Então, o livro razão, ele vai ser por conta contábil. E o balancete contábil, ele é um relatório, né, que tu vai ter todo o teu plano de contas, ok? Com o saldo inicial da conta, o débito, crédito e o saldo final. No balancete, tu não vai conseguir enxergar as contrapartidas dos lançamentos contábeis. Tu vai enxergar a posição inicial, os débitos e créditos lançados no período e o saldo final de cada uma das contas do plano de contas, ok? Lembrando que se tu gerares o balancete de 1º de janeiro a 31 de dezembro, as contas de resultado, certo? De receitas e despesas, elas vão aparecer com saldo inicial zerado. Por quê? Porque em 1º de janeiro, a conta, ela inicia do zero. O resultado, ele zera no final do ano. Então, esse resultado, ele foi encerrado em 31 de dezembro e em 1º de janeiro, então, ele vai ter um saldo inicial zero. E aí vai, obviamente, constar todos os lançamentos posteriores feitos daí de 1º de janeiro a 31 de dezembro, ok? Então, o balancete, tu vai conseguir verificar, então, o total de débitos e créditos lançados em cada uma das contas do plano de contas, ok? Bom, com base, então, nesses relatórios, nesses livros aqui gerados de acordo com as normas de contabilidade e com a legislação pertinente a cada empresa, eu vou ter o conjunto completo das demonstrações contábeis. Eu vou poder construir, eu vou poder gerar, né, esse conjunto completo das demonstrações contábeis, também chamado de financial statements, ok? Demonstrações financeiras. Essas demonstrações, elas são demonstrações extraídas dos livros contábeis, mas que as informações, né, os lançamentos, estão estruturados de forma útil para a maior parte dos usuários. Não se vai fazer uma publicação ou uma divulgação, né, uma apresentação desses livros aqui para o mercado, por exemplo, porque aqui, para começar, a gente tem informações extremamente sigilosas e detalhadas da operação da empresa, certo? Então, não é interessante a gente divulgar isso aqui para os nossos concorrentes, por exemplo, né? Então, o que acontece?
As normas brasileiras de contabilidade, elas vão conduzir a elaboração desse conjunto completo das demonstrações contábeis a partir da contabilidade da empresa, e esse conjunto completo das demonstrações contábeis vão permitir que os usuários em geral, não um usuário específico, usuários em geral consigam enxergar através dessas estruturas que compõem esse conjunto completo das demonstrações contábeis, a posição patrimonial e financeira, os fluxos de caixa, o desempenho da entidade, né? E tirar conclusões sobre a continuidade dessa empresa, ok? Portanto, esse conjunto completo das demonstrações contábeis, todas as empresas têm que fazer, né? Claro que grandes empresas vão seguir NBCTGs, né, as técnicas gerais, que eu já vou explicar como estão estruturadas. Pequenas, médias empresas, microentidades, vão usar normas específicas para elas, que vai também variar qual vai ser esse conjunto completo das demonstrações contábeis, ok? A partir, então, desses dados contábeis, eu tenho o conjunto completo das demonstrações contábeis para os usuários em geral, e eu posso atender usuários específicos, ou seja, usuários que podem ser internos na empresa, como os relatórios gerenciais que vão fornecer para a gestão da empresa, né, e para departamentos que precisam tomar decisões, né. Esses relatórios gerenciais, né, para esses usuários específicos, que são esses usuários internos que vão utilizar essas informações para tomar decisão, eles são elaborados de acordo com as normas, mas também serão considerados outros elementos que não vêm da contabilidade, que vêm do próprio negócio da empresa, né? Informações econômicas, informações setoriais, que vão auxiliar os gestores na tomada de decisão. Então, aqui eu não tenho um compromisso de manter aqueles números exatamente de acordo com as normas. Eu posso fazer algumas modificações, como, por exemplo, calcular indicadores, extraindo o efeito de algumas contas no resultado, por exemplo, como a depreciação e etc. Através da contabilidade, eu também consigo atender outros usuários específicos, externos, como, por exemplo, a própria Receita Federal, que vai utilizar as informações contábeis e vai solicitar alguns ajustes na contabilidade que serão feitas num livro fiscal, não serão feitas dentro da contabilidade, porque, afinal de contas, o compromisso da contabilidade é com as normas de contabilidade, com a lei societária e com os órgãos regulamentadores, e não, um compromisso para apurar tributo, né? Então, a contabilidade, ela vai ser conduzida, né, esses relatórios aqui, para o livro fiscal, e no livro fiscal serão feitos os ajustes solicitados pela regulamentação do imposto de renda e demais legislações específicas da Receita Federal, estadual, municipal, ok? Mas essas modificações, elas são feitas em livros paralelos, em livros fiscais, e não dentro da própria contabilidade. Nós só temos uma contabilidade, que é a contabilidade financeira, que eu vou mostrar agora para vocês. Então, a contabilidade financeira, ela gera as demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis. Como que eu chego aqui? Eu chego elaborando, fazendo os registros diariamente das transações da empresa de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, certo? E aí, com base nisso, eu gero as demonstrações financeiras. O conjunto dessas demonstrações que nós temos hoje no Brasil é o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demonstração do resultado abrangente, do fluxo de caixa, do valor adicionado e notas explicativas. Mas, observe, o conjunto que eu vou utilizar aqui para elaborar minhas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis vai depender de cada tipo de empresa,
certo? Então, as grandes empresas, elas precisam fazer o conjunto completo. Microentidades é um conjunto menor, certo? Então, vai depender. Mas aqui é o panorama hoje das estruturas que compõem o conjunto completo das demonstrações contábeis exigidos, né, em sua integridade. A maior parte, né, das estruturas aqui são solicitadas nas demonstrações contábeis. A contabilidade gerencial, ela gera relatórios gerenciais, cujos usuários principais é a administração da empresa. Então, a base sempre vai ser a contabilidade, né, societária, a contabilidade financeira, efetuada de acordo com as normas, e aí sim vão se fazer alguns ajustes para trazer essa informação gerencial, tá? Elas vão ser preparadas de acordo com as necessidades do usuário, periodicamente ou não, e aí tu pode gerar isso aqui da entidade empresarial ou de um segmento, né? E a contabilidade fiscal e tributária, por exemplo, ela gera relatórios fiscais para o usuário específico, que é a Receita, né? Então, a base vai ser a contabilidade financeira, né? A contabilidade societária, vão ter alguns ajustes solicitados pela legislação, né? E aí se vai efetuar a apuração dos tributos, né? E aí vai ser preparado periodicamente, é obrigatório para todas as entidades. Então, o que eu quero deixar claro aqui? Que existe somente uma contabilidade, que é a contabilidade financeira, que é elaborada de acordo com as normas. A contabilidade fiscal e tributária, ela vai ser gerada num livro fiscal, ok? E aí lá serão feitos alguns ajustes, e não na contabilidade elaborada de acordo com as normas. Lá a gente vai ter só o lançamento dos tributos, por exemplo, né? O imposto de renda a pagar contra despesa com imposto de renda. Este lançamento adveio da parte tributária, ok? Mas a gente só tem uma contabilidade, que é a contabilidade financeira. Bom, cada tipo de empresa possui uma atividade diferente, uma natureza de atividade, de transações diferentes. Então, eu como contadora, como contador, eu preciso atentar não apenas às normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais. Eu preciso verificar se existe normas de contabilidade específicas para aquele meu setor ou interpretações técnicas que estão trazendo informações de como eu devo fazer os registros contábeis, dependendo da ênfase que a minha empresa tem, ok? Além disso, eu preciso atentar leis ou instruções, resoluções de órgãos regulamentadores sobre a empresa que eu estou fazendo essa contabilidade. Então, eu tenho aqui a contabilidade de prestadoras de serviço, né? É uma ênfase diferente. Essas empresas costumam ter um custo, né, muito reduzido, pouco imobilizado, né? Contabilidade bancária aqui, ela vai ter toda uma especificidade, inclusive um plano de contas padrão, né, exigido pelo Banco Central do Brasil. Contabilidade rural vai ter suas especificidades, industrial vai ter então toda a questão do custo muito bem estruturado, do estoque, né? Todo um cuidado entre matéria-prima, produto em elaboração e produto pronto, né? São questões que a gente não vê numa contabilidade de prestadoras de serviço. A contabilidade comercial, então, uma varejista que compra mercadoria para revenda, né? Vai ter outras características, né? E aqui a contabilidade societária, né? Para as SAs e empresas de grande porte. Então, a gente pode ter, inclusive, uma empresa que tenha que atender aqui esse escopo, essa ênfase, e também, por exemplo, tenha que atender a contabilidade bancária. Então, por exemplo, um banco, que é uma companhia de capital aberto, ele vai ter que atender toda a contabilidade bancária aqui específica, né, dessa ênfase, deve atender a regulamentação de CVM também aqui, né, e a Lei 6404, e também atender o órgão regulamentador, que é o Banco Central do Brasil.
certo? Então, a gente tem aí um arcabouço de leis, normas e regulamentos que precisam ser atendidos no momento em que eu for fazer a contabilidade dessa empresa. Então, chegamos na estrutura das normas brasileiras de contabilidade. Então, eu quero mostrar para vocês, ó, esse aqui é o escopo das normas, é assim que estão estruturadas essas normas, tá? E essas normas, elas embasam toda a contabilidade financeira, que é, tu chega na contabilidade financeira através do atendimento das normas brasileiras de contabilidade. Essas normas, elas são preparadas de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, editadas pelo CFC, e seguem os padrões internacionais, ok? Então, essas normas, elas vieram de um pronunciamento contábil emitido pelo CPC, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, e elas foram aprovadas através de uma resolução do Conselho e viraram normas de contabilidade propriamente ditas aqui, né? Viraram as normas. Então, a minha classificação qual é? Eu tenho interpretações técnicas, que, como o próprio nome diz, ela vem para interpretar assuntos, elementos ou uma norma que em que o assunto está tratado de forma genérica. Então, ela vem trazer uma questão mais específica sobre o tratamento contábil, específico sobre determinado assunto que a norma tratou de forma geral, ok? Essa interpretação técnica, ela vem, então, detalhar, ela vem aprofundar algum assunto, tá? Da norma. Então, ela vai estar sempre vinculada a uma norma. A norma propriamente dita, que pode ser profissional ou técnica, tá? E os comunicados técnicos. As normas e as interpretações técnicas, elas precisam passar por audiência pública de no mínimo 30 dias. Os comunicados não, porque os comunicados eles têm outra natureza, né? Eles esclarecem assuntos de natureza contábil de acordo com os interesses da profissão e as demandas da sociedade. Então, como o próprio nome diz, é mais em caráter de comunicado mesmo, um comunicado técnico, ok? Então, assim estão estruturadas as normas brasileiras de contabilidade. Aqui eu trago aberto, então, as normas profissionais e técnicas, tá? As profissionais, elas vão trazer toda a questão da conduta profissional do contador, do auditor independente, do auditor interno e do perito contábil. Então, eu vou ter as NBCs, Ps, de profissionais, geral, de auditor independente, de auditor interno e de perito contábil, ok? As NBCTs, as técnicas, elas têm toda essa abertura, né? Então, assim estão organizadas essas normas, lembrando que elas estão convergentes com as normas internacionais, não só as TGs, que são as gerais, mas as demais também, ok? Então, tem que observar bem, elas estão convergentes com as normas internacionais. Então, a gente tem NBC-T, técnica, do setor público, da perícia, de auditoria de informação contábil histórica aplicada ao setor público, NBCTAs de auditoria independente de informação contábil histórica, NBCTRs de revisão de informação contábil histórica, NBCTOs de asseguração de informação não histórica, NBCTSC dos serviços correlatos e NBCTI de auditoria interna. Então, as normas propriamente ditas estão estruturadas neste conjunto aqui de normas técnicas que estão regulamentando tecnicamente a nossa profissão e aqui profissionalmente a nossa profissão. Aí eu trago para vocês aqui as normas brasileiras técnicas gerais, né? Como estão abertas, quais os números que elas possuem, tá? As NBCs-TGs são as convergentes com as normas internacionais emitidas pelo IASB e as editadas por necessidades locais, sem equivalentes internacionais. Então, nós somos, o Brasil, substancialmente, né, convergentes com as normas internacionais de contabilidade, com o IFRS. Mas nós não adotamos o full IFRS, que são os IFRS na forma
completa, na integridade da norma internacional, como se fosse apenas a tradução, certo? Não, aqui a gente tem, no Brasil, algumas normas que não têm correspondência internacional, tá? Grande parte tem. Então, nós podemos dizer que nós somos convergentes com o IFRS, né? Mas não somos full IFRS. Nós temos ainda algumas diferenças locais, de acordo com a questão da cultura regional, ok? Mas isso não interfere ao ponto de a gente não estar adequado aos padrões internacionais. Bom, as NBC-TGs, tá? Elas têm as normas completas, que compreendem as normas editadas pelo CFC, a partir dos documentos emitidos pelo CPC, pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que estão convergentes com as normas do IASB, numeradas de 0 a 999. Temos as normas simplificadas para pequenas e médias empresas, tá? Que vai de 1000 a 1999. E temos normas específicas, que são as interpretações técnicas e os comunicados técnicos, que vão do número 2000 a 2999. Então, as normas brasileiras de contabilidade técnicas gerais compreendem essas 3 aberturas: completas, simplificadas para pequenas e médias e normas específicas. Aqui eu trago a correlação Brasil e normas internacionais, tá? Aqui eu tenho o IASB, o International Accounting Standard Board. Ele emite as IFRS, que são as International Financial Reporting Standards, que são as normas de reporte financeiro padrão internacional, ok? E no Brasil nós temos em paralelo o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que pega essa norma internacional, traduz, estuda e emite daí o pronunciamento técnico brasileiro aqui, tá? O CPC. Esse pronunciamento técnico, ele ainda não é norma de contabilidade, ok? Ele vai virar uma norma brasileira de contabilidade quando o Conselho Federal de Contabilidade aprovar esse pronunciamento através de uma resolução do Conselho. Então, dessa forma, sim, esse CPC vira uma NBC, uma norma brasileira de contabilidade, ok? Então, quando formos referenciar uma norma de contabilidade ou assunto que consta numa norma, o ideal é que se refira a NBC-TG, né? NBC-TG 03 de fluxo de caixa, por exemplo, e não o CPC. O CPC é o pronunciamento, ele ainda não é norma. E como contadores, precisamos seguir as normas, tá? Então, o ideal é que a gente sempre refira algum assunto específico, quando for citar, né, o assunto contábil, citar a sua norma e não o pronunciamento. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostou, curta, comenta, compartilhe com seus colegas que vocês acreditam que vão poder usufruir dessas informações. Inscreva-se no canal, ative o sininho também para ficar sabendo em primeira mão os novos vídeos da semana. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostro como buscar as normas brasileiras de contabilidade e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade na sua versão mais atualizada. Além disso, o vídeo vai mostrar para vocês a correlação entre a norma brasileira e a norma internacional de contabilidade, ok? Vou deixar também, então, na descrição desse vídeo. Um abraço, até o próximo vídeo.